Olá, eu vou ler e comentar hoje o artigo de título Microbiologia dos Sedimentos de Viveiros de Aquicultura, artigo de autoria do professor Claude Boyd, da Universidade de Auburn, no Alabama, Estados Unidos. Foi publicado em 2004 na GA. Tá? Vamos dar uma olhada no sumário deste artigo. Após a introdução, a gente vai falar sobre os sedimentos aquícolas, quanto concentração de matéria orgânica, dinâmica de oxigênio, atividade microbiana, potencial redox, sedimentos aeróbios versus anaeróbios, manejo racional, tá? E concluindo com as considerações finais. Vamos para a introdução desse artigo. O fundo de novos viveiros geralmente tem uma concentração de matéria orgânica baixa, porque a parte superior do solo ela é removida durante o trabalho de construção do viveiro. Nas operações da aquicultura, a sedimentação aumenta a concentração de matéria orgânica no fundo, tá? Partículas tanto de origem mineral quanto orgânica, as partículas orgânicas provenientes de ração não consumida, as fezes dos animais e restos de organismos, tá? Detritos orgânicos, todas essas partículas que não flutuem nem estejam dissolvidas, significa dizer que elas vão sedimentar até o fundo. A maioria dos produtores de peixe-camarão em cativeiro compreendem que a manutenção de uma boa qualidade de sedimento é importante para o sucesso da criação, mas raramente se compreende os processos biogeoquímicos que ocorrem nos sedimentos. É justamente esse o objetivo do artigo, fazer um panorama sucinto, resumido, chamado overview, né, desses processos biogeoquímicos que acontecem nos sedimentos de viveiros de aquicultura. Tá? Essa foi a introdução. Vamos para o ponto 2. Tá? O ponto 2, ele trata exatamente concentração de matéria orgânica nos sedimentos aquícolas. Vamos dar uma olhada aqui. Bactérias e outros organismos presentes nos sedimentos decompõem a matéria orgânica. Mas no início, a taxa de entrada de matéria orgânica excede a taxa de decomposição. Com isso, a concentração de matéria orgânica aumenta com o tempo. Tá? No solo do viveiro, que recebe uma concentração regular, né, de matéria orgânica, no caso aí, a entrada através do arraçoamento, a concentração de matéria orgânica ela vai se elevar durante alguns anos até que aconteça um equilíbrio entre as taxas de entrada e de decomposição. No começo, a taxa de entrada de matéria orgânica é maior que a taxa de decomposição, a concentração de matéria orgânica. A concentração de matéria orgânica se eleva. Chega um momento que entra em equilíbrio essas duas taxas, a concentração de matéria orgânica é relativamente constante com o tempo. No equilíbrio, o sedimento raramente contém mais do que 2 a 3% de carbono orgânico ou 4 a 6% de matéria orgânica, certo? Essa matéria orgânica ela consiste tanto de material facilmente biodegradável, a chamada matéria orgânica lábil, e aquela de difícil ou lenta decomposição, a chamada matéria orgânica refratária, tá? Os componentes biodegradáveis, né, lábeis, eles se decompõem dentro de poucos dias ou, quando muito, algumas semanas. Enquanto que os componentes refratários, né, eles exigem, às vezes, alguns meses ou mesmo até anos para que se decomponham, certo? Nos viveiros de aquicultura,
vai acontecer a sedimentação de matéria orgânica no fundo, tá? A partir da ração não consumida, as fezes dos animais e plâncton morto. Em grande parte, dessa matéria orgânica é de composição biodegradável, ou seja, facilmente decomposta. Mas existe também um componente refratário, aquele que tem uma decomposição mais lenta. A demanda de oxigênio dos sedimentos, ou seja, quando se fala demanda de oxigênio dos sedimentos, se refere à utilização do oxigênio pelas bactérias decompositoras. Ela resulta principalmente da fração lábil ou biodegradável da matéria orgânica recém-depositada nos sedimentos. Tá? É importante reconhecer que uma entrada comparativamente pequena de matéria orgânica biodegradável no fundo, mesmo que a concentração de matéria orgânica total seja baixa, pode levar a condições anaeróbias na superfície do sedimento. Por exemplo, o acúmulo de ração não consumida pode causar problemas localizados de qualidade de sedimentos, mesmo em viveiros novos que estejam sendo utilizados nos primeiros ciclos na aquicultura. Então, não é simplesmente uma questão de quantidade de matéria orgânica. A qualidade ou a composição dessa matéria orgânica é muito importante quanto à demanda por oxigênio. Você pode ter uma quantidade, uma concentração de matéria orgânica até relativamente baixa, mas se a qualidade dela for altamente biodegradável, vai haver um consumo intenso de oxigênio, e se essa quantidade de matéria orgânica estiver localizada em um determinado ponto, concentrada, né, em um determinado ponto do viveiro, do fundo, aquele local ele pode se tornar anaeróbio pela alta demanda de oxigênio pelas bactérias decompositoras, certo? Esse foi o ponto 2. Vamos para o ponto 3. O ponto 3 fala da dinâmica do oxigênio nos sedimentos aquícolas. Vamos dar uma olhada. Para entender o que acontece quando a matéria orgânica se decompõe no fundo, vamos considerar uma caixa impermeável, tá? Impermeável ao ar, ou seja, não entra nem sai ar, né, da caixa. Essa caixa ela foi preenchida com sedimento fresco, sedimento aeróbio, tá? Então você tem aí um sedimento, uma lama, né? Você tem água nos poros desses sedimentos. Essa água contém oxigênio, certo? E vai ser observado as alterações, contém matéria orgânica, vão ser observadas as alterações que vão acontecer nesse sedimento com o tempo. A água presente nos poros do sedimento, ela vai conter no início oxigênio dissolvido, de tal forma que micro-organismos aeróbios vão utilizar o O2, tá, para oxidar a matéria orgânica até CO2 e água. Após um tempo, né, os micro-organismos eles consomem completamente o O2, de tal forma que aquele meio vai se tornar anaeróbio. A exceção a isso que foi falado, né, uma situação diferente, é que se houver, naquele caso em que ocorre a entrada contínua, regular de oxigênio no solo, nos sedimentos. Mas como a gente está considerando aqui um ambiente impermeável ao ar, né, essa caixa fechada, você tem ali aquela quantidade limitada de oxigênio, quando ele foi consumido, obviamente o meio vai se tornar anaeróbio. Na ausência do O2, começa a atividade da fermentação, que vai ser a oxidação anaeróbia da matéria orgânica. Micro-organismos capazes de fazer a fermentação, eles vão degradar a matéria orgânica complexa até CO2, só que nesse caso vão ser liberados para o meio uma variedade de compostos orgânicos mais simples, tais como álcoois, aldeídeos e cetonas. Álcoois,
aldeídeos e cetonas. Então, a decomposição da matéria orgânica em modo anaeróbio, ela é mais lenta, ela é incompleta, tá? Porque, levando em consideração que a fermentação não mineraliza a matéria orgânica completamente até CO2 e água, ela não é tão efetiva quanto a respiração aeróbia na decomposição da matéria orgânica, tá? No lugar do O2, as bactérias anaeróbias, elas vão utilizar o oxigênio presente em alguns compostos presentes que ocorrem nesse meio anaeróbio, como por exemplo o nitrato, o nitrito e o sulfato, né? NO2, 3 menos nitrato, NO3 menos nitrato, NO2 menos nitrito, SO4 menos 2 sulfato. Vejam que todos esses compostos contêm oxigênio, tá? Que vai ser utilizado por essas bactérias anaeróbias na atividade decompositora. Então, elas vão decompor a matéria orgânica até carbono orgânico e água se a mineralização for completa. Em caso contrário, vão surgir esses compostos orgânicos mais simples, como álcoois, aldeídeos e cetonas, tá? Então, as bactérias heterotróficas anaeróbias realizam a decomposição da matéria orgânica utilizando outros aceptores de elétrons que não o oxigênio. Após o oxigênio ter sido consumido na água intersticial, tá, dos sedimentos, as bactérias desnitrificantes, que são bactérias anaeróbias, elas vão utilizar o oxigênio presente no nitrato ou no nitrito para atividade de oxidação da matéria orgânica, para a respiração bacteriana. A presença do nitrato e do nitrito, ela inibe a atividade de outras bactérias anaeróbias, em outras palavras, havendo nitrato, principalmente nitrito, no solo, nos sedimentos, vai predominar a atividade desnitrificante, as bactérias Pseudomonas e a Chromobacter. Com a desnitrificação, o gás nitrogênio vai ser liberado como metabólito desse processo. Uma vez o nitrato e o nitrito tenham sido consumidos pela desnitrificação, outras bactérias vão utilizar o oxigênio a partir de compostos metálicos de ferro e de manganês, óxidos de ferro, FO2, óxido de manganês, MnO2. Eles vão utilizar esses compostos, mais especificamente o oxigênio presente nesses compostos, para respiração bacteriana, oxidação anaeróbia, e nesse processo vai ser liberado para o meio compostos ferrosos e manganosos, né? O ferro mais 2 e o manganês mais 2 para os sedimentos, como subprodutos do metabolismo. A liberação do ferro mais 2 vai causar um escurecimento do solo, que é um dos sinais claros, uma das evidências da condição anaeróbia do solo, tá? A presença desses óxidos metálicos, tá? FeO2, óxido de ferro e óxido de manganês, inibe a atividade de outras bactérias. Então, havendo a presença desses óxidos, vai predominar a atividade dessas bactérias férricas, né, e que utilizam o manganês. Após esses compostos metálicos terem sido consumidos, outras bactérias, algumas bactérias, vão utilizar o oxigênio presente no sulfato SO4-, tá? SO4-2, tá? Vão utilizar o oxigênio presente no sulfato para decomposição anaeróbia da matéria orgânica, certo? Esse é um processo particularmente preocupante, crítico, porque a atividade dessas bactérias que utilizam o sulfato, né, vai liberar o temível, o altamente tóxico sulfeto de hidrogênio, que é o gás sulfídrico, para o meio. A presença do SO4-2, do sulfato, inibe a atividade das bactérias metanogênicas. Então, havendo sulfato, predomina o trabalho da
das bactérias que utilizam esse composto, que liberam gás sulfídrico. As bactérias anaeróbicas geralmente utilizam compostos de carbono mais simples durante a atividade de fermentação do que matéria orgânica mais complexa, como as bactérias aeróbias. A decomposição aeróbia é mais rápida, é completa e, além disso, essas bactérias elas conseguem degradar matéria orgânica mais complexa. A decomposição anaeróbia ou a fermentação é mais simples, utiliza compostos mais simples, é mais lenta e, além disso, é incompleta geralmente. Finalmente, com o acúmulo de CO2 no meio anaeróbio, tá? Que grande parte desses processos, se não todos, esses processos microbianos anaeróbios, eles vão liberar CO2 para o meio, tá? Então vai haver um acúmulo de CO2. Com o acúmulo de CO2, isso vai estimular a atividade das bactérias metanogênicas, que são bactérias incríveis que conseguem decompor a matéria orgânica utilizando o CO2 como aceptor de elétrons, liberando o metano para o meio, tá? Pessoal, nós estamos aqui já com 16 minutos, eu vou dar uma paradinha, tá? A gente vai continuar na parte 2 falando do ponto 4, né? O ponto 4 é atividade microbiana nos sedimentos aquícolas. Até já!